Olá, boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live. Vou convidar aqui agora para entrar com a gente a Viviane, que é gestora de RH, coach de carreira e analista de perfil comportamental. Então, nós vamos estar conversando aí bastante sobre o perfil da segurança do trabalho. Vou fazer o convite aqui e a Viviane já vai entrar com a gente. Pessoal que está entrando aí, oi, Sara. A Sara é de fé, né? Olá, Viviane, boa noite. Tudo boa bem? noite, tudo bem e você? Tudo bem. O pessoal tá entrando. É, Pessoal que tá entrando aí, aproveita para compartilhar com os amigos, porque essa live hoje vai estar demais. Aí quanto mais gente, melhor, né? Importante a gente estar compartilhando aí conhecimento, ajudando os colegas, né, Viviane? com certeza, façam isso. Tô vendo aqui que tem o pessoal aqui já tá entrando. Então, o pessoal que tá entrando aí, vamos compartilhando. Então, Viviane, enquanto o pessoal tá entrando, comentar um pouquinho aqui sobre a nossa live de hoje, né? Nós vamos conversar um pouquinho desse perfil do técnico de segurança, né? Eu, particularmente, até comentei antes que eu sempre tive queria entender até. Por que tantos colegas de profissão se queixam de não conseguir uma oportunidade, de não ter uma oportunidade, né, como técnico de segurança? Mas, em contrapartida, eu tenho muitos colegas, até empresas que eu trabalhei de RH, que também comentam que é uma vaga dificílima de preencher. E quando tem uma vaga em aberto, né, não conseguem achar o profissional com perfil adequado, né, enfim. Então, o intuito dessa live é a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, como você também é especialista, né, em análise de currículos, LinkedIn, é isso, né? Isso mesmo. E aí vai estar podendo ajudar o pessoal um pouco. Então, eu vou deixar tu te apresentar, tu falar um pouco aí do teu trabalho, do que tu faz, aí depois a gente começa, pode ser? Pode ser. Ah, Então, só antes, eu esqueci de comentar, o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, pode usar a caixa de perguntas aqui, que fica mais fácil para mim ficar controlando. Às vezes no bate-papo aqui passa e eu não vejo, tá? Era só isso. tá, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, de poder contribuir um pouquinho aí, e agradecer a Andressa pelo convite. Ah, eu que agradeço Bom, a disponibilidade no domingão. imagina, é um prazer. Eu atuei no CSC, no Centro de Serviços Compartilhados, por algum tempo, no setor de bioenergia, que é produção de etanol, produção de açúcar e cogeração de energia elétrica através do bagaço da cana. Atuava no setor administrativo, né, no prédio administrativo, onde as atividades da empresa eram concentradas ali no CSC. Posteriormente, eu atuei na área da educação e pude participar de processos de recrutamento e seleção, currículos, né, triagem de currículos. E aí eu pude perceber a dificuldade que os candidatos tinham, né, igual você comentou, de elaborar um currículo, de ter um perfil no LinkedIn, e aí de se promover no mercado de trabalho. Então eu vi que nasceu em mim uma paixão. Por isso eu fui buscar especialização em gestão de RH, análise de perfil comportamental, coach de carreira, e por esse motivo de querer desenvolver pessoas, fundei a RH Liderança, que é consultoria especializada em desenvolvimento de profissionais. Boa noite, Shirley, é o pessoal aqui. Boa noite. Ah, perfeito, ótimo, Viviane. Então, o pessoal aí que tá entrando, gente, bora compartilhar. Vamos compartilhar aí com os colegas aí, tá? E, Viviane, me diz assim, na tua opinião, nessa tua experiência que tu tem, existe um perfil ideal do profissional de segurança do trabalho?
Sim, o profissional técnico de segurança do trabalho, ele, além dos conhecimentos que ele tem, teóricos, conhecimentos adquiridos aí no curso, ele tem que desenvolver algumas habilidades, tá, para o cotidiano dele. Por quê? Porque dentro de uma empresa, ele não vai trabalhar somente com a parte de conhecimento técnico que ele tem. Ele vai trabalhar com pessoas. Então, as empresas, elas buscam um profissional que consiga administrar isso, tanto o técnico quanto a prática desse profissional, quanto a gestão de lidar com as pessoas, tá? Então, esse profissional, no RH, nós temos uma teoria que se chama CHA, que é conhecimento, habilidades e atitudes. Então, o profissional de segurança do trabalho, além dos conhecimentos, ele tem que desenvolver algumas habilidades. Uma das habilidades é desenvolver a empatia. Por quê? Porque de um lado, ele vai trabalhar com os gestores, e de outro lado, ele vai trabalhar com os colaboradores. Então, em algum momento, pode ser em alguma empresa, em algum momento, que ele não é muito bem visto ou pelos gestores ou pelos colaboradores. Por quê? Porque ele vai ter que exigir que eles estejam dentro das normas, dentro da legislação. E isso pode ser que não seja muito bem visto. Alguns colaboradores podem não gostar muito desse perfil desse técnico. Então, ele tem que desenvolver a empatia, ele tem que desenvolver a capacidade de administrar conflitos, porque ele vai ter conflitos. E então, se ele se deparar com esses tipos de situações, ele tem que se conhecer. Porque se ele se conhecer, desenvolver o autoconhecimento, ele vai conseguir lidar com isso. Então, é muito importante que um profissional dessa área tenha um autoconhecimento, se conheça, saiba de seus pontos fortes, saiba dos seus pontos fracos. Porque quando ele se deparar com uma situação de conflito, ele vai saber como lidar, ele está preparado para essa situação. Agora, se ele só tem o conhecimento teórico, o conhecimento, a prática dele, né? E aí ele se depara com um colaborador que nega a entrar dentro da norma, obedecer o que ele está pedindo. Como que ele vai fazer? Ele vai escalonar ou ele vai tentar resolver esse conflito? Então, por isso que ele tem que ter um conhecimento de si mesmo. O que ele precisa desenvolver, né? O que ele precisa fazer se ele não tem esse ponto de melhoria, de administrar conflitos. Fazendo um perfil dele mesmo, ele vai saber lidar com os conflitos que aparecerem, vai ter empatia para trabalhar com esses profissionais e com os gestores também. Outro ponto é que, mesmo que ele crie um vínculo de confiança entre os gestores, colaborador, e os gestores, ele tem que ter um perfil de decisão. Por quê? Se ele, mesmo nesse ambiente que ele conseguiu aí um trabalho em equipe, e ele precisar intervir ou chamar a atenção de algum colaborador, ele não pode levar isso em consideração. Ele tem que conseguir fazer valer a função dele e fazer valer as normas e a legislação da empresa. Não pode levar pro coração, né? Não pode levar pro lado pessoal. A Não, Sara por isso que comentou ele... ali. A Sara, ela também é técnica de segurança, ela comentou ali. Tem que gostar de pessoas. Eu Tem concordo. que deixar isso. Porque a gente Por isso precisa que... lidar com pessoas o tempo inteiro, né? E que nem você comentou Exatamente. ali, a gente tem que lidar com os gestores e com o pessoal do chão de fábrica, digamos assim, da obra. E são perfis diferentes, né? E aí entra tudo isso que você falou aí da gestão de conflitos e uma gestão de conflitos ainda com perfis diferentes, né? Exatamente. Desse profissional, ele ter que fazer valer a legislação e as normas, do lado tem as diretorias, os gerentes cobrando essa ação dele. E dos outros lados tem os colaboradores que nem sempre querem entrar nessa regra. Sim. Então, por isso que é muito importante que esse profissional, ele invista em si. E que ele faça uma avaliação dele mesmo. Não é só ter a formação de técnico de segurança do trabalho.
ele tem que ter um conhecimento de si mesmo, do perfil dele. Qual que é o meu ponto forte? Qual que é o meu ponto fraco? No meio em que eu convivo, que aí no caso seria pode ser um chão de fábrica, né? Onde ele estiver nessa função. O que ele convive, o que que esse meio está exigindo dele que ele não tem de potencial no perfil. Então é muito importante esse profissional ele realmente investir em si primeiro, invista em si, se desenvolva, se conheça, trabalhe seus pontos de melhorias, faça um plano de desenvolvimento individual. Existem alguns planos de desenvolvimento individual, que é o quê? Eu não tenho tal competência, ou eu não tenho tal habilidade no meu perfil. Então, você vai estipular um prazo. Em quanto tempo eu preciso desenvolver essa habilidade? Em quanto tempo eu quero estar com esse ponto meu, esse ponto de melhoria zerado? E aí vai fazer esse plano, por quê? Isso não é para a empresa, isso é para o próprio profissional. Porque se um dia ele sair dessa empresa, ele vai entrar no outro, mas o conhecimento vai com o outro, com ele, o desenvolvimento vai com ele. Então é muito importante investir em si, no seu plano de desenvolvimento, para conseguir ter um sucesso aí nessa carreira de técnico de trabalho. Entendi. Às vezes, quando a gente também, quando a gente estamos estudando ainda, fazendo curso, a gente acaba focando muito em querer aprender as normas, fazer curso das normas. E o que está falando é justamente que, além disso, temos que ver a parte pessoal também, né? Se eu tenho um perfil para lidar com esses conflitos, para lidar com diversas pessoas, se eu não tenho ainda esse conhecimento, digamos assim, trabalhar nisso. Sim. Até que o técnico de segurança do trabalho, ele é um dos profissionais que ele não pode ser só, vamos dizer, tem um perfil só analítico ou um perfil só mais centralizado nos conhecimentos que ele adquire. Ele tem que desenvolver a gestão de pessoas, porque ele vai lidar com pessoas. Então, ele tem que ter essas habilidades, não tem como fugir disso. Eu brinco às vezes que a gente é um pouco psicólogo também. Exatamente. E às Tem vezes, que quando eles têm desenvolver. algum problema e não tem um psicólogo, alguma coisa assim, empresas menores, né? É a gente que eles procuram, às vezes até só para conversar. Aí eles dizem, ai, desculpa, Uhum, mas eu precisava falar para alguém. Só com aquela exatamente. necessidade de desabafar. Nem Sim. é uma coisa pessoal, nem tem o que a gente possa fazer a não ser ouvir, mas só em ouvir, às vezes eu percebo que aconteceu comigo algumas vezes, é que as pessoas já se sentem melhor. Sim, sim, é porque está muito próximo ali, né? Vocês, o técnico da segurança, ele está muito próximo mais dos colaboradores, né? Porque ele tem que zelar pela segurança desses colaboradores. Então, onde os colaboradores confiam nos técnicos, né? Por isso que tem que ter essa habilidade. Sim. O Marcelo comentou aqui que nós TSTs somos anjos da guarda do trabalhador. O problema, Marcelo, é quando eles não querem ser protegidos. É aí que começa o trabalho. Uma vez Exatamente. eu me lembrei que uma vez quando meu filho era pequeno, ele era criança, aí ele me perguntou que eles não entendiam bem o que eu fazia, né? Que o pessoal ouve falar, às vezes, segurança trabalha, confunde com segurança privada, né? Sim. Quando eu comecei o curso, minha mãe comentou comigo, estão precisando de segurança ali no mercado, quer que eu fale com fulano? Não, não é isso. Né? E aí o meu filho me perguntou, né, o que eu fazia. Aí como é que eu vou resumir isso, né, para uma criança? Aí eu Sim. falei para ele, filho, a gente cuida para que as pessoas não se machuquem, mesmo quando elas não querem. É, E eu gravei isso, eu acho que isso acaba resumindo bem. E aí começa todo esse trabalho que você falou, né? Lidar com isso. Quando as pessoas querem é mais fácil. O problema é quando eles não querem. exatamente. E aí que o profissional ele tem que ter essa habilidade de decisão e de ação, ele não pode deixar se levar ali, né? Quando eu trabalhava no CSC, embora eu trabalhava na parte administrativa, de vez em quando a gente precisava descer até a produção de energia, né? E ali caldeiraria, são altas temperaturas, carros entrando com bagaço, caminhões entrando com bagaço de cana.
E aí, quando você desce, você tem que se equipar, você tem que colocar os EPIs, aquele capacete, você tem que colocar uma bota, não pode, tem que estar com uma calça bem justa, né, para não correr risco de pegar em algum calor. Mas nem sempre, principalmente alguns profissionais assim de algum nível hierárquico, que às vezes não querem aceitar Uhum. ter que colocar uma roupa, ter que colocar uma bota, ter que colocar um capacete. Então, aí o É. técnico de segurança tem que ter um jogo de cintura, porque às vezes ele não está lidando com um chão de fábrica diretamente. Às vezes ele está lidando com um gestor que desceu até o chão de fábrica. E aí ele tem que ter um jogo de cintura para lidar ali. E aí é complicado, porque se esse profissional não tem essa habilidade, é onde começa aí não ter esse jogo de cintura. E aí cria um clima muito ruim, né? Exatamente. E eu vou dizer, eu já ouvi até de gestores assim, porque eu já tive em tal lugar, ou fiquei ali agora 3 horas sem nenhum EPI, ninguém falou nada. Eles reparam nisso ainda, tem uns que fazem de propósito só para ver se vão ser chamados a Exatamente. atenção. Então, às vezes a pessoa É fica como se fosse constrangida, um. como é que eu vou chamar a atenção do gerente da fábrica, o diretor, o superintendente? E às vezes ele tá te testando. Às vezes E ele eles não quer ficam mesmo observando, usar. né? Já conheci os dois casos, né? Que a pessoa realmente não quer usar, acho que não precisa, porque eu sou diretora, não preciso dessas coisas. E também no caso de estar testando para ver se alguém vai chamar atenção. É como se fosse um chefe oculto, né? Vai e fica lá disfarçando para ver se vai alguém vai te conseguir chegar e falar, né? Aham, É, já tem, ouvi isso. A Shirley comentou aqui, eu acredito que na verdade somos professores sempre. Sempre, Shirley, sempre. Porque não é nosso papel só cobrar. A maioria das vezes é ensinar. sim, Marcelo, nós somos o elo entre a empresa e os trabalhadores, isso é verdade. Por isso que muitas vezes eles têm algum problema e é a gente que eles acabam procurando. Eu acredito muito nisso. Ou RH, né? Aí depende da proximidade. É que normalmente, que nem comentou antes, normalmente a Tec Segurança tem mais contato pessoal com o pessoal, né, da fábrica, do canteiro, vamos dizer assim, pessoal da produção, né? Depende muito do ramo de atuação. Aí acaba sendo, muitas vezes, pelo menos do meu ponto de vista, o tech segurança mesmo, né? Esse elo. sim. Sim, o RH geralmente são ali, né, os gestores que estão mais próximos fazendo o recrutamento e seleção, então eles já são vistos mais ali como a pessoa mais próxima. E no caso aí do chão de fábrica, na produção, é mais o técnico de segurança mesmo, né, que eles buscam informações e tudo mais. Sim. E, Viviane, voltando àquele assunto que eu comentei antes, na sua opinião, por que acontece muitos técnicos relatarem não conseguirem entrar ou até ficar no mercado, falam muito da falta de oportunidade, mas ao mesmo tempo, nossa, tem bastante comentário aqui. Peraí, deixa eu ler aqui primeiro. Às vezes os próprios trabalhadores apontam, olhar o chefe não está usando esse EPIs bastante. Se fosse o trabalhador, ia tomar advertência. A regra tem que ser para todos. Muito, muito, sabe? Isso é verdade. Muito. Acontece muito do pessoal se ver o chefe sem o EPI. Olha lá, ó, ele tá sem. Né? É É, bem isso mesmo. Já ouvi muito isso também. O Marcelo, somos psicólogos e terapeutas de ouvido, ou seja, somos os concessionários, acho, deles. Sim, confessionário deles, exatamente, exatamente. Deixa eu ver que entrou uma pergunta aqui. Sim. Vou te fazer a pergunta, vou fazer a pergunta do Luiz aqui primeiro, tá, Viviane? Depois eu continuo a minha, pode ser? não, Só para pode não ser. passar aqui. Queria saber a importância da língua inglesa para o profissional. Ó, vai depender muito da empresa e da descrição da vaga. Se for uma empresa que tem muitos contatos com americanos, e com outros países, ela vai ser uma exigência, não tem, é uma obrigatoriedade. Mas tem vagas que eles não pedem, porque vai depender muito do ramo da empresa. Nem sempre a empresa ela está ligada com outros países, com os estrangeiros. Então, é bom que o profissional,
Porque, assim, como eu falei no início, eu não sei se ele me ouviu, o desenvolvimento pessoal, ele não é para a empresa, ele é para o profissional. Então, é importante ter um curso de inglês. Por quê? Porque você não sabe se em algum momento você vai precisar desse curso, seja na empresa que você está ou em uma outra empresa. Ou se vai acontecer algum cenário que você vai. Faça, é bom ter o inglês, mas é como eu disse, vai depender muito do ramo que a empresa trabalha. Tem empresa que lida diretamente com os estrangeiros, vai precisar de um técnico que tenha uma fluência na língua inglesa. Tem outras empresas que não. Tem tantos que tem vagas que, às vezes, quando a gente pega para trabalhar recrutamento e seleção, não pedem o inglês, técnico de segurança do trabalho, mas tem outras que pedem. Então, depende muito. O importante é o profissional sempre pensar em si. Não pense na empresa, pense em si. O inglês é bom para o técnico do trabalho, mas é bom para você, para uma situação que aparecer, que surgir em uma outra oportunidade, você tenha o inglês fluente aí para usar. Eu acho que são normalmente as multinacionais, né, Viviane? Luiz, eu vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, eu trabalho numa multinacional que a matriz é na Alemanha. E normalmente quando são multinacionais assim, a Viviane vai me falar se eu estiver enganada, o SESMIT ele é interligado entre as plantas, né, as fábricas. Então, por exemplo, hoje se eu tenho um acidente com um afastamento, por exemplo, todo o meu relatório e investigação, ela vai em inglês também para a Alemanha. Já Sim, porque ela é uma aconteceu, multinacional. já aconteceu de eu ter que participar de reuniões com o nosso diretor lá da Alemanha, em inglês, e eu não domino a língua inglesa, eu não falo inglês, eu entendo algumas coisas e eu até inclusive achei muito chato, até vou compartilhar. Eu não entendi, eu senti essa falta, porque daí de vez em quando um deles tinha que traduzir para mim o que eles estavam falando. Algumas coisas eu entendia, mas de vez em quando ele, tá falando isso, tá falando aquilo. Entendeu? Eu acabei não pegando por completo, vamos dizer assim, a reunião e as pessoas algumas tinham que ficar ali ainda me explicando, ali ainda os gestores ali que estavam ali comigo. Então, que nem bem como você falou, também se a pessoa pretende trabalhar numa multinacional, assim, numa empresa maior, vai chegar um momento que vai precisar mesmo. Exatamente. É como eu disse, o inglês, ele não é para a empresa, ele é para É, você. Por pra quê? você. Igual, você Uhum. entrou, não foi um requisito obrigatório na sua contratação, mas chegou o momento de você usar, e aí você não tinha. Eu Então, é preciso. sempre bom pensar em si mesmo. Sim, eles não deixaram de me contratar por isso, né? No caso. Eles Exatamente. sabem que eu não Mas, sei, mas sim, eu senti falta naquele momento, porque eu precisei. exatamente. Assim como toda vez que eu tenho que montar um relatório em inglês, eu tenho que pedir para alguém revisar antes de enviar. Eu não me sinto à vontade com isso. Que nem tu falou, uma Exatamente. coisa nossa, né? Eu. É. Aí entraria no seu caso, ou o caso de qualquer outro que esteja na mesma situação, o que eu comentei no início, o plano de desenvolvimento individual. É Uhum. desenvolver algumas habilidades que estão sendo necessárias no seu cotidiano. Além das NRs, né? Às vezes, exatamente. Sim, é muita coisa, né? Que a gente tem que estudar. Tá. Sim, Então voltando àquela minha pergunta. Porque eu vejo muitos, somente assim nos grupos de Facebook, muitos profissionais se queixando e reclamando pela falta de oportunidade. E eu já ouvi até de colegas dizer, Andressa, essa tua vaga é muito difícil de preencher. Eu levei 3 meses para te contratar, por exemplo, num processo seletivo. Uh, Falam que é uma vaga difícil, digamos assim. sim. Mas Sim. profissional a gente sabe que tem, né? Digamos assim. E tem vaga. Por que que não fecha? Então, é que nós vamos abordar um assunto mais à frente, mas eu já vou dar aqui um spoiler. Ah, como eu também já disse lá no início, esse profissional é aquele profissional que ele não trabalha só a parte técnica, né? Ele trabalha a gestão de pessoas. Ele tem que ter essas competências. Então, o que que acontece? Quando a gente vai fazer um recrutamento de seleção, para fazer a descrição da vaga,
a gente senta com os gestores da área, né? E a gente elabora aí a descrição da vaga. E dentro dessa descrição da vaga, tem algumas competências, tem algumas habilidades que é exigido. Cada área, cada gestor, cada empresa tem uma descrição de vagas diferente uma da outra. Por quê? Porque vai também da cultura da empresa, vai da missão, visão e valores da empresa. Então, por isso que todas as vagas têm que ser alinhadas com os gestores. E aí, o que acontece? Até quem está aqui acompanhando com a gente, se quiser pesquisar, no salário.com.br foi feita uma pesquisa sobre técnico de segurança do trabalho. E na comparação de junho de 2020 a maio agora de 2021, teve um aumento de contratações de 36,79 de funcionários técnicos de segurança do trabalho, de contratações formais em carteira assinada. Então, existem vagas. A dificuldade é encontrar profissionais. Existem os profissionais formados, técnicos de segurança do trabalho? Sim, mas a empresa não busca um profissional estagnado, um profissional que está parado na formação. O problema de hoje, de muitos profissionais, é o seguinte: tenho a formação, conheço as normas, conheço a legislação, tá tudo certo. Mas principalmente no cenário de hoje, que as empresas estão tendo dificuldades devido à pandemia, devido à economia. As empresas, elas estão demitindo mais do que contratando. Só que isso não funcionou, não se aplica ao técnico de segurança do trabalho. Tanto que teve um aumento de 36,79. Por quê? As empresas, elas não querem correr o risco de sofrer uma ação. Principalmente as empresas grandes portes e multinacionais, elas não querem o nome delas estampado em manchetes que teve acidente dentro da própria empresa. Porque isso mancha a imagem dela, né? E aí, tanto que tem lugares, principalmente assim, aqui onde eu moro, eu já vi, passei à frente de algumas empresas que tem às vezes uma faixa na frente que fala: estamos há tantos dias sem acidente de trabalho. As empresas estão buscando muito isso, esse compromisso de se manterem de acordo com as normas e a legislação. Então, as vagas existem, mas também os profissionais, eles têm que colocar na mente o que eu já disse, um desenvolvimento. Por quê? As empresas hoje, elas querem um profissional que agreguem para a empresa, que não traga só o conhecimento de norma, legislação, não, mas tragam projetos de melhoria, projetos de que vai dar um impacto positivo nesse setor de técnica e segurança do trabalho, alguma ação que os diretores, os gerentes podem fazer para diminuir os impactos ou a possibilidade de acidentes. Não é somente entregar o equipamento de proteção, ou ver se a empresa está na norma. Então, quando a gente vai fazer o recrutamento e seleção, a gente olha tudo isso. Existe uma avaliação de perfil que, por exemplo, se nós fizermos um recrutamento e seleção e, vamos supor, selecionamos 10 candidatos, potenciais candidatos aí para essa vaga, algumas empresas vão aplicar uma avaliação de perfil comportamental nesses 10, para verificar se o perfil desse candidato está aderente à descrição da vaga, ao que eles querem de acordo com a missão, visão e valor da empresa, ou de acordo com a cultura. Por quê? Porque para eles não compensa, num cenário desse, ter um profissional estagnado, um profissional que sabe as normas, tá bom, tudo bem, ok, é isso que a empresa precisa saber. Não, a empresa busca algo mais. A empresa quer um profissional que se atualize no mercado, que traga ideias novas, que se desenvolva. Então, por isso que muitas das vezes é difícil preencher essa vaga. E aí acontece, né, que eu falei que nós vamos abordar lá na frente. Já começa a partir do currículo, né? Hoje, o recrutamento e seleção, ele é feito, algumas empresas, grandes empresas mais, elas têm um mecanismo de busca. É semelhante a como se fosse o Google. Às vezes a gente digita alguma coisa que a gente quer comprar ou a gente quer saber lá no Google.
E quando às vezes a gente entra no Facebook ou no Instagram, vem, sobe na nossa tela aquilo que a gente pesquisou no Google. Isso é um mecanismo de busca. Para achar um candidato, também é a mesma coisa. Esse mecanismo, como que ele funciona? De acordo com a descrição da vaga, a gente faz com palavras-chave referente àquela função, referente àquela área, ou referente àquele cargo, enfim. E aí, os recrutadores, eles não pegam o currículo mais e ficam lendo currículo por currículo, né? A não ser pequenas empresas, às vezes faz isso, mas as grandes empresas não. O que eles fazem? Lançam no mecanismo de busca as palavras-chave daquela vaga. E aí, o que acontece? O sistema não traz. Por quê? Porque já não tem o currículo, porque se você não colocar, não elaborar o currículo de acordo com a descrição da vaga e as palavras-chave que ali contém, o mecanismo não vai te achar, não vai te achar, o sistema não vai te buscar. Então, não vem os currículos. Existem os profissionais? Sim, mas esse profissional ele tem que saber elaborar o seu currículo, saber se promover para ser encontrado pelos recrutadores. Por isso que existe essa dificuldade. Eles falam que não tem vagas, não tem oportunidades e nós não achamos os profissionais por esse motivo, mas as oportunidades têm, porque as empresas, principalmente agora nessa pandemia, estão buscando cada vez mais se manter na legislação para não sofrer nenhuma manchete aí com acidente de trabalho. Sim. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Ele perguntou: gostaria de saber se a idade pesa muito na contratação, pois ele tem 58 anos e 20 anos de profissão e está com dificuldade para se realocar. Olha, Marcelo, a idade foi-se o tempo que acreditava que a idade era um empecilho. Não. As empresas, algumas empresas, elas dão mais preferência para os profissionais já de uma certa idade, com mais experiências, vamos dizer assim. O detalhe é, você tem bastante experiência, mas está atualizado no mercado? Está se desenvolvendo? Está fazendo cursos que atualizem o seu conhecimento? Porque é isso que as empresas estão buscando. A idade não vai ser um empecilho para uma contratação se a empresa ver que no seu perfil você é uma pessoa que está buscando agregar conhecimentos, está se desenvolvendo, consegue trazer projetos, ideias que para a empresa que vai trazer um impacto positivo. Essa é a questão. A idade ela não vai te impactar negativamente se você se manter ativo no mercado, se você buscar conhecimento, fazer cursos, se desenvolver. E aí sim, você se preparar para o mercado, acompanhar esse mercado atual que nós estamos, não vai ser um empecilho, não. Isso já foi a época que acreditava que a idade bloqueava uma possível oportunidade. Estou sim, inclusive me formei em gestão de segurança do trabalho. Está no caminho certo, então, né, Viviane? Está no caminho certo. Procura se atualizar, procura fazer entender mais o seu perfil, busca saber como você faz para se candidatar às vagas. Nós vamos falar mais um pouquinho à frente sobre currículo e LinkedIn. Presta atenção, eu vou passar algumas dicas e aí vai fazendo isso. O importante é não parar. O que eu vou falar mais à frente, eu tenho certeza que se você fizer, pelo menos as entrevistas, você vai ser chamado. E eu acho que eu vou fazer um resumo, mais ou menos, que você falou até agora, e dar um exemplo prático. Nós estamos aqui, eu e você, num domingo, né, disponibilizando do nosso tempo para compartilhar, né, um pouco do conhecimento que a gente tem de forma gratuita. Foi bastante divulgado e tem pessoas que escolheram não vir ouvir, né, e aprender e saber o que a gente tinha para falar, né? Então já começa por aí, né? Quem tá aqui, que nem o Marcelo tá aí, tá se atualizando, ele tá buscando algo a mais. E aí acho que é aí que vem a diferença, né? Digamos assim, dos homens e meninos, né? Que nem falam. A gente tá sempre buscando atualizar, se aperfeiçoar e se desenvolver. Exatamente. Infelizmente, Andressa, e o pessoal que está aqui nos acompanhando, isso não se aplica só aos técnicos de segurança do trabalho.
Sim. As pessoas hoje, infelizmente, elas estão muito acomodadas. Elas não querem ter trabalho de nada. Nem quando as coisas são de forma gratuitas para elas, elas não querem. Só que aí, nós, como que estamos do lado de cá, do RH, nós sempre ouvimos assim: ah, não tem vaga. O RH não contrata, não tem divulgação de vaga. Não, na verdade tem. Só nós não encontramos os profissionais. As pessoas não estão, elas não querem se desenvolver. Por isso que eu estou batendo nessa tecla de desenvolvimento, por conta disso. As pessoas elas não querem se desenvolver. Elas não querem se dedicar um tempo da vida delas para esse momento, para conseguir um objetivo lá na frente, uma vaga, uma oportunidade que seja. Não quer agregar conhecimentos. Aquele a mais. Então, exatamente. Então, é um cenário muito difícil hoje. É uma briga entre candidatos falando que não tem oportunidades e o RH querendo candidato que não encontra. Isso acho que vale para todas as profissões, né? Não adianta nada. Eu sou formada em tecnossegurança, assim como eu tenho milhões. Qual é a minha diferença nos outros milhões, né? O que eu tenho para oferecer? Até Sim. vou dar um exemplo prático aqui, que bem no linguajar da segurança, que a Viviane vai falando, pelo que eu me entendi, que me corrija se eu estiver errado. Não basta eu saber como que é um trabalho em altura, que acima de 2 metros de altura, acima de 2 metros é uma atividade em altura de acordo com a NR35, aí eu sei que tem que estar ancorado, enfim. A questão é como que essa atividade vai ser feita com os recursos que tu tem, que às vezes muitas empresas é limitado, né? Enfim, como que tu vai te virar com isso? Como que tu vai resolver isso? É aí que é a diferença, porque é muito fácil chegar e sentar e dizer, ó, precisa de um cinto, tem que ter o treinamento, precisa disso, precisa daquilo. Agora ir lá e resolver como tu vai fazer isso com os recursos que tu tem, aí é outra coisa. Exatamente. É aquela situação, por exemplo, se você precisa, vamos supor, de algum equipamento que não está disponível, mas precisa aquele serviço ser feito. Tá, não, então tudo bem, porque existem pessoas, não tem como ser feito então. Mas qual que é o seu insight? Qual que é a sua ideia? O que que pode fazer? O que que vocês podem fazer para que o serviço não pare? Porque esse serviço parado pode impactar outras pessoas. É Sim. isso que as empresas buscam, ideias, inovação, entendeu? Tragam ideias, inovação para as empresas. As empresas querem isso. A Ilivânia que fez um comentário. Ó. Meninas, na concepção de vocês, como conseguir agregar os jovens da empresa com a segurança do trabalho? Ajudem uma iniciante. Será que ela tem como reformular a pergunta? Agregar os jovens? Agregar os jovens. Eu acho que de repente ela é nova de idade, digamos, é muito jovem e está começando na área da segurança. Acho que me corrija se eu estiver errada, Elivane, querendo dizer, você como jovem conseguiria entrar no mercado, é isso? O Marcelo agradeceu pela resposta. Que isso, Marcelo? A Sara tem pessoas que querem pescar, e tem outros que querem somente o peixe já frito. Verdade, Sara. Aí resumiu É tudo. verdade isso. Deixa eu ver se a Elivane comentou aqui. Não. Eu acho que ela estava querendo dizer isso. Ela, como jovem, como entraria. Deixa eu ler de novo. Conseguir agregar os jovens da empresa com a segurança do trabalho. Ou será que ela está falando do público em geral, do público mais jovem? Dos Será que é? funcionários? Ou ela? Ela quer unir os jovens à segurança. Envolver os colaboradores de idade mais jovem. É isso aí que eu tinha pensado. Como envolver os mais jovens na ideia da segurança. Ó, se ela for de uma área que pode ter ações, ou até mesmo ela pode levar ideias, fazer ações, fazer divulgações, ou fazer trabalhar em equipe, juntar, dar ideias, de juntar, promover algum trabalho que possa solicitar atividades desses jovens. Como eu posso dizer? Promover, vamos supor, um workshop na empresa
falando sobre a importância do técnico de segurança do trabalho, a importância das normas, porque às vezes entram jovens nas empresas que não sabem, não conhecem a importância da segurança do trabalho. Então, fazer uma coisa mais didática, leva essas ideias para os gestores, para o RH, para poder juntar esses jovens e fazer com que eles se interessem a isso e façam uso ah, do que o técnico de trabalho exige, né, das legislações e normas. Então, faz algum evento, vamos dizer assim, algum evento que possa abordar os assuntos referentes à segurança do trabalho para esses jovens, de uma forma mais didática. Nada muito formatado, porque jovem é mais didático mesmo. Ah, o Marcelo DDS é muito importante com os colaboradores, é verdade. Olivane, eu sinceramente, eu tenho até mais dificuldade em relação assim, comportamental com os mais antigos, até os mais velhos. Por quê? Porque faz 30 anos que eles fazem deles a forma e nunca aconteceu nada. Quem é que É. nunca ouviu isso? Sim, Então, eu com os jovens, eu até pelo menos da minha experiência, acho mais fáceis, não peguei assim todos resistente, a mais os mais antigos na empresa, os mais velhos. Mas é difícil mudar. sempre vai ter o que é mais resistente. E é bem isso mesmo, não é de um dia para o outro, viu? Não se crucifica, porque eu não sou boa, porque eu nasci para isso. Não, não é assim. Que tem algumas pessoas que são mais resistentes, né? Vivendo isso no modo em geral, acredito, né? E é o trabalho formiguinha. É que nem o Marcelo DDS, é a conversa aqui, ali, uma campanha, né? Uma atividade, e não vai ser uma só. Então, por isso que eu digo que uma das principais características que um técnico de segurança tem que ter, na minha opinião, é resiliência. Porque tu vai Sim. ouvir muitos nãos, tu vai, às vezes, aquela pessoa 10 vezes, 11 vezes pra tu conseguir alguma coisa. Assim, eu volto a falar no assunto do se conhecer, porque se você conseguir se conhecer, saber quais os pontos que você tem que melhorar, quando você fala com alguém que você tem uma resistência, você sabe lidar com essa resistência. Você consegue enfrentar ou contornar essa situação de uma outra forma. Porque você consegue compreender o perfil daquela pessoa. Cada um é diferente do outro. Não tem como, por exemplo, eu falar com uma pessoa de uma forma e querer falar da mesma forma com a outra, porque a outra tem um Exato, perfil é diferente. verdade. Então, é isso que a gente, né, qualquer profissional que lida com pessoas, tem que buscar entender qual é o comportamento, qual é o perfil daquele colaborador que vai ser abordado, para você saber chegar e abordar ele de forma que você consiga desarmar esse colaborador, que você traga ele para você, que ele sinta que ele não pode ser resistente com você, que ele tem que aceitar as suas solicitações. E o porquê também, às vezes, né, Viviane? Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa, ela não usa um EPI específico, tem algum motivo lá no fundo. Por exemplo, tu vê que a pessoa não usa luva. Tu vai investigar melhor, tu vê que aquela luva, de repente, tá dando alergia, tá machucando. Ela não é adequada. E às vezes, trocando um EPI ou uma situação no posto de trabalho, tu adequa a atividade àquele profissional e aí ele começa a fazer como deveria ser, digamos assim. Então, Exatamente. já vi isso acontecer, já vi, de investigar por que a pessoa não usava no procedimento e era porque ela não tinha alguma condição para ela conseguir fazer aquilo. Sim, sempre vai haver algum motivo. Cabe ao técnico É, ter essa percepção e tratar cada colaborador na sua individualidade. eu acho, pode ser comportamental, às vezes a pessoa pode, né? Sim, sim. Mas às vezes é a própria condição. A Sara deu Mas uma para você. ideia. A Sara deu ideias aqui, Elivane, ó. Faz caixa de perguntas na entrada do ponto, com perguntas e respostas para você saber quais as dificuldades que ele tem em relação à segurança. Ah, entra um pouco nisso aí que eu falei, Sim. ó. A Sara tá confirmando. Marcelo. Ai, não tô conseguindo subir aqui para ver o que o Marcelo escreveu. Aqui, ó. Já é jargão deles. Nunca aconteceu e não é agora que vai acontecer, né? E aqui é do TST Raiz, isso aí.
É isso mesmo. A Sara, e se a empresa for muito grande, caso contrário, vai no DDS no bate-papo diário, exatamente no 1 a 1, né, Sara? Aí quando dá para ir no 1 a 1 é ótimo. Aí, no meu caso, é a máscara do Covid. Muitos devem passar por isso. Ah, sim. Ainda mais aí, máscara, óculos. Aí, ó, meu óculos embaça, e aí eu quero tirar a máscara ou quero tirar o óculos. Isso é muito. Não adianta. É o trabalho formiguinha e a conscientização, né? É bem isso. Então, tem que ver isso aí no caso mais comportamental e conscientização, Elivane, da importância, casos, com certeza deve ter tido casos na empresa de pessoas aí que foram contaminadas, por exemplo, pode usar isso, né, como uma justificativa para o uso da máscara, Então, Viviane, vamos falar de currículo. Vamos. É Ele é uma mais questão. atrativo para as empresas. No caso, por exemplo, eu tenho bagagem, né? Eu tenho conhecimento. Como fazer eles enxergarem isso? Boa. Ó, um currículo hoje, ele tem que ser, eu falo que ele tem que ser sob medida. Tem gente que fala assim, não, mas currículo não precisa de tudo isso. Gente, o currículo, ele vai ser a porta de entrada ou não. Tudo vai depender do currículo. Os próximos passos para um processo seletivo, para a etapa de um processo, vai depender do currículo. Se o currículo não passar, não vai. Então, a dedicação inicial já tem que ser no currículo. Tá? A gente pega muito o currículo coringa, vamos dizer assim. Não existe um currículo coringa, que você manda para qualquer vaga, para todas as vagas, né? Então você tem que trabalhar especificamente no currículo, de acordo com o seu perfil e de acordo com o perfil da vaga. Então, sentam lá e, por exemplo, dados pessoais pode parecer fácil, não é possível. Gente, dados pessoais é muito importante que você tenha o nome, que você tenha 2 telefones de contato, pelo menos, no currículo, que você tenha um perfil do LinkedIn. Vou falar mais à frente um pouco sobre o LinkedIn, a importância de um LinkedIn. Tenha um perfil do LinkedIn, tenha um e-mail mais sério, não coloque nomes diminutivos ou apelidos, coloque o seu nome, um e-mail mais formal. Objetivo profissional. Coloquem o objetivo de profissional de vocês, o nome da vaga, né? Não coloquem, por exemplo, às vezes a gente pega, se for manual, gostaria de fazer parte dessa conceituada empresa para desenvolvimento. Não, gente, isso não funciona para os recrutadores. Coloquem o nome da vaga. Um resumo profissional. Esse é o ponto-chave para fazer um currículo ideal. É o ponto-chave você fazer um resumo profissional. Logo abaixo do objetivo profissional, coloquem um resumo. Nada de um resumo assim, extenso. Não, faça um resumo da sua vida profissional. O que você fez ao longo da sua trajetória profissional que impactou uma empresa positivamente, ou o setor. Por exemplo, fiz um projeto que acarretou uma economia de tantos milhões de reais na empresa. Ou tive um projeto que diminuiu consideravelmente os acidentes na empresa. Façam um resumo que chame a atenção do recrutador. Não coloque frases pesquisadas na internet, frases feitas. Não, façam de acordo com o que vocês fizeram, o que vocês são como profissional. Então, desenvolvam isso. Em 2, 3 parágrafos é o máximo para vocês falarem sobre isso. Coloquem logo depois a experiência profissional de vocês. Não coloquem toda a experiência profissional de vocês. Coloquem as 3 últimas, da mais atual para a mais antiga. E aí façam um resumo breve, objetivo, claro, das atividades que vocês fizeram. Mas também, por exemplo, não coloca simplesmente assim, no caso dos técnicos de segurança do trabalho, conhecimento das normas regulamentadoras,
Conhecimento dos EPIs. Não, gente. Isso todo mundo sabe que um técnico tem por obrigação ter esse conhecimento. Mas descrevam as atividades de vocês, de preferência em tópicos, o que vocês faziam, tá? Qual a norma regulamentadora que você mais utilizou no período que você trabalhou? Qual EPI que você teve mais contato? Para que ele serve? Esses tipos de informações são relevantes num currículo. A formação acadêmica também. Tem profissionais, tudo isso que eu estou falando para vocês pode parecer que não, mas isso faz com que o currículo seja atrativo ou não. Tem profissionais que colocam no currículo, por exemplo, eles querem, vou falar de forma genérica, tá? De forma abrangente. Tem profissionais que querem uma vaga, vamos supor, na minha área, vamos supor, de auxiliar de recursos humanos. Mas aí na formação acadêmica, ele coloca que teve curso de vendedor, curso de qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a vaga que ele pretende. Então, se vocês têm algum curso que não vai, em momento algum, agregar para a vaga que vocês querem se candidatar, não tem necessidade de colocar. Essas informações que não são da vaga, vocês podem dizer numa entrevista, caso o recrutador pergunte. Se não perguntar, também não tem necessidade. Foquem sempre o currículo de vocês no que vocês querem se candidatar, na vaga que vocês estão pleiteando. Estudem a descrição da vaga. Uma dica que eu vou dar. Todas as vezes que vocês forem se candidatar a uma vaga, vá na descrição da vaga. Olhem a descrição da vaga. A descrição da vaga, ela tem palavras-chave. O que são essas palavras-chave? São as palavras que eu falei logo no início da live, que os recrutadores vão digitar no mecanismo de busca para encontrar o currículo. Então, coloquem no currículo de vocês semelhante à descrição da vaga. Então, por exemplo, vamos supor, conhecimento da norma regulamentadora tal. Coloquem lá conhecimento da forma. É só vocês colocarem do jeito que está na descrição da vaga. Por quê? Porque na hora que o recrutador digitar a palavra-chave, o seu currículo vai constar essa palavra-chave no seu currículo e ele vai ser localizado. Então, façam isso para todas as vagas. Não façam um currículo só e dispare para todas as vagas. Não. Cada vaga que vocês forem se candidatar, trabalhem o currículo de vocês para aquela vaga. O objetivo profissional, sempre atentos a isso, e a descrição da vaga. Utilize essas palavras-chave que estão na descrição da vaga para encaminhar. Outros conhecimentos que vocês têm, habilidades, vocês podem colocar desde que faça sentido a vaga que vocês estão se candidatando. Não coloquem foto. A foto no currículo é só se o recrutador pedir, se a vaga pedir, se a vaga falar, mandar currículo com foto, ok, vocês colocam uma foto profissional. Se caso não coloquem, tá? E a forma de enviar. Quando vocês forem enviar o currículo, carta de apresentação que a gente fala, antigamente anexavam a carta de apresentação ao currículo. Hoje não mais. A carta de apresentação, ela é feita no próprio corpo do e-mail. Então, quando vocês forem anexarem um currículo, façam um texto breve no corpo do e-mail. Tem muito currículo que às vezes os recrutadores recebem e fala assim: prezado, segue meu currículo anexo para avaliação, atenciosamente. O que o recrutador, lendo esse e-mail, vai achar de atrativo? Vai falar, mas quem é esse profissional? Né? Por que eu devo abrir esse currículo? Não vai abrir o currículo. Entre tantos, então, né? Entre tantos, ele não vai abrir esse currículo. Então, quando vocês, se a forma de se candidatar for através de e-mail, façam uma breve apresentação. Prezados, segue meu currículo anexo, formado em tal, experiência de tantos anos na área, tal, competências assim, assim, assim. Fico à disposição para uma possível entrevista. Já coloca a assinatura de vocês e o número do WhatsApp embaixo. Sempre coloque o nome a assinatura na assinatura e o WhatsApp. Isso facilita o recrutador. Façam como... Uma outra dica que eu vou dar para vocês. Façam o currículo de vocês e a carta de apresentação de vocês para vocês mesmos.
E aí vocês leem como se vocês estivessem para recrutar uma pessoa e ver se ela vai ser atrativo, ver se ele vai chamar sua atenção, se a carta de apresentação te chama atenção e você queira saber mais sobre aquele profissional e se você vai abrir o currículo dele ou não. Façam esse teste. Se vocês não acharem nada de interessante, então precisa rever o currículo, tá? Então, sempre atento e no PDF, sempre manda no PDF, gente. Pelo amor de Deus, nunca mandem o currículo de vocês em Word, porque o Word é editável, vocês não sabem na mão de quem vai cair esse currículo. Então, sempre em PDF com o nome de vocês escrito por extenso, nada de abreviatura, escrito por extenso. Ótimo. Ó, Marcelo, nossa, show de dica, caramba, super legal essa live. Parabéns, meninas. Bastante dica mesmo. E olha, eu que sou macaca velha, digamos assim, tinha coisas aí que nem eu sabia. Imagina o pessoal que está começando agora, né? Com certeza. Sim, outra coisa muito importante, só para falar do LinkedIn, gente, do currículo, gente, tenha um perfil no LinkedIn. Façam um perfil no LinkedIn, por quê? Porque existem muitos recrutadores e muitos headhunters. Os headhunters são quem? Aham. São como se fossem os olheiros, né? Que a gente fala, os olheiros aí para achar um jogador. É como se fosse um olheiro. Eles estão ali analisando os perfis dos candidatos para fazer recrutamento. Por quê? Tem empresas que não fazem uso do RH. Tem empresas que não têm RH, eles contratam os headhunters e aí o headhunter vai buscar isso. Aí a gente fala de hunting, eles fazem, que significa caçador. Eles vão caçar talentos no LinkedIn. Então, pessoal, façam um LinkedIn, tenham um LinkedIn profissional, façam um resumo legal das atividades de vocês, da experiência de vocês. Cuidado com os erros de ortografia. Isso parece que não, mas isso é eliminatório. Lembrado, bem lembrado. Os recrutadores veem erros de português, já não vão dar tanta atenção, porque é como se jogasse um balde de água fria. Pode ser a experiência que for. Joga um balde de água fria. Cuidado com os erros de português. Coloquem as experiências, as competências. O LinkedIn tem a possibilidade de você colocar as competências que você tem. Coloque isso lá. Façam conexões com pessoas da área de vocês, façam conexões com recrutadores. Outra dica que eu vou dar para vocês: o LinkedIn, ele não é muro das lamentações. Tem muitas pessoas que estão insatisfeitas ou no trabalho que está, ou porque está buscando vaga e não encontra, e aí vai reclamar no LinkedIn. Gente, não façam isso, porque como eu falei, os headhunters estão lá, os recrutadores estão lá e eles estão observando. Façam, vocês que são da área de técnico de segurança do trabalho, vocês têm muito conhecimento da legislação, das NRs, então, o que vocês podem fazer? Se mostrem para o LinkedIn. Como que vocês vão se mostrar? Publiquem um artigo, façam um artigo no LinkedIn sobre o tema do trabalho de vocês, sobre NRs, sobre legislação, qual o impacto que isso traz numa empresa e divulguem lá no LinkedIn. Façam conexões, comente, compartilhe conversas das pessoas que agregam. Não vai, por exemplo, ai, ótimo, parabéns. Não, isso não agrega. Façam comentários que agregam valores, tá, gente? Isso é uma dica muito importante. E eu tenho certeza que se vocês fizerem um currículo bem elaborado e um LinkedIn, as chances de vocês conseguirem uma oportunidade, pelo menos que vocês sejam chamados para as próximas. Aí deu uma trancada aqui. Tá me ouvindo, Viviane? Estou te ouvindo. Eu vou dizer que eu sou a prova viva disso que tu falou, viu? Eu não sou uma. Não uso assim um LinkedIn assiduamente, digamos assim. Eu mantenho ele atualizado. Faz muitos anos que eu criei o perfil e eu só mantenho ele atualizado. Botei as competências, descrição, empresas que eu trabalhei, formação, né? E eu só mantenho ele atualizado, na verdade. E eu não estou procurando emprego, né, no caso. Mas mesmo assim, volte e meia
alguém me liga ou me chama porque diz que viu meu perfil no LinkedIn me oferecendo uma vaga. Volta e meia. Toda hora. Isso que eu não faço ainda, isso tudo que tu falou. Imagina, se eu ainda fizesse tudo isso, comentasse, escrevesse tudo, não ia faltar oportunidade. Para quem está buscando uma vaga ou está em transição de carreira, é o LinkedIn. Hoje o LinkedIn é a plataforma que mais as pessoas, os recrutadores buscam candidatos profissionais. Aí o Marcelo já disse que parece que tu viu como ele escreve e-mail. Ele vai mudar. Eu já vou ler a dica da noite, né, Marcelo? A Elivane foi assim que conseguiu um emprego, currículo bem feito e LinkedIn, é bem isso. Inclusive, Viane, você faz esse tipo de trabalho, né? Análise de currículo, essas coisas, né? Faço. Eu faço a elaboração de currículos, né? E o perfil do LinkedIn. Tem a mentoria também, eu dou a mentoria sobre isso, sobre como se portar numa entrevista de trabalho, como se preparar para uma possível entrevista, e análise de perfil comportamental. Geralmente está tudo agregado, né? Uma coisa depende da outra, como eu falei lá no início. Para você fazer um currículo bem feito com o seu perfil, você tem que se conhecer. A partir de quando você tem isso, você já tem uma grande. Nossa, um ouro na sua mão, se você tem essas informações, se você se conhece. Então, eu faço isso, estou falando isso com vocês porque já tive experiência com esses profissionais. Profissionais que não se dedicam ao currículo e profissionais que se dedicam a conseguir. Eu tive recentemente alguns candidatos que me procuraram. E aí, 90% desses candidatos que me procuraram conseguiram uma entrevista. Candidatos que já não tinham entrevista, às vezes falavam: ah, mas eu mandei muitos currículos, eu vivo mandando currículo, fico o dia inteiro na internet mandando currículo e não sou chamado. Mas é por conta disso. Existem as técnicas, existem as formas de você fazer isso daí. Sim. A Sara comentou que LinkedIn não é rede social, tipo Instagram e Facebook. Já vi corrente de oração. Verdade, Sara. Eu vi muita gente usando o LinkedIn exatamente, né? O Muro das Lamentações, ou falar de política. Não é o lugar mesmo. Inclusive, Viviane, eu me lembrar de uma pergunta. No teu conhecimento aí dos recrutadores que você conhece, o pessoal anda consultando as redes sociais durante o recrutamento e seleção? Não só o LinkedIn, Com certeza. né? Com certeza. É um assunto, assim, até meio que não é que é difícil, é meio polêmico abordar. Por quê? Porque tem candidatos que às vezes não conseguem compreender muito. Mas as empresas, elas consultam sim, os recrutadores consultam sim, tanto o Facebook quanto o Instagram, e agora tem mais um para consultar, que é o WhatsApp. Então, a foto de perfil do WhatsApp e os status dizem muito sobre a pessoa. Então, se atentem a isso, gente. Se atentem, cuidado, dependendo da vaga que vocês querem concorrer, se for uma vaga. Uma vaga administrativa, qualquer tipo de vaga, tenham cuidado. É claro que a rede social as pessoas falam, mas a minha rede social eu posto o que eu acho que convém. Lógico, né? Ninguém está questionando isso. Mas assim, tenham o cuidado com a imagem que vocês vão passar de vocês como profissionais. Alguns candidatos por conta das redes sociais. Uhum. Eu, sinceramente, se tivesse que, por exemplo, eu tô com uma vaga e eu quero contratar, eu preciso contratar uma pessoa. Aí eu vou lá e vejo essa pessoa, por exemplo, tá lá no Facebook, lá, todo dia reclamando do trabalho, falando mal do colega, que porcaria, que drogas, que aqui. Por que eu vou querer uma pessoa ficar reclamando aqui no meu ouvido o tempo todo? Exatamente. É a imagem, por mais que é um A imagem pessoal seu. passa, exatamente. É uma questão de bom senso, infelizmente. Ah, mas é uma rede pessoal, que nem diz. Mas tá aí pra todo mundo ver. Então, ela é pessoal, só que ela não é privada, né? Não tem como. As nossas redes sociais, elas são pessoais, mas elas não são privadas, a não ser que você configure para algumas coisas que você quer compartilhar não seja público.
Mas se tiver público e o RH verificar e entender que não convém para ele esse profissional no quadro de funcionários, ele Não pode perceber que não é o perfil que procura, né? Digamos, exatamente. é tudo uma questão de perfil, né? É. E, Viviane, tu sabe explicar pra gente a diferença da carreira tradicional à carreira proteana? É assim que fala proteana, né? Proteana. Então, esse assunto, ele vai linkar com tudo que a gente conversou até agora. A carreira tradicional é aquela carreira de antigamente, que as empresas, o profissional que estava na empresa, ela esperava a oportunidade da empresa. Ele só se desenvolvia, ele só crescia se a empresa proporcionasse para ele um desenvolvimento. Hum, A Proteana não. Hoje, os profissionais, eles buscam, eles são responsáveis, eles são gestores da sua carreira profissional. Antigamente, a gestão dessa carreira estava linkada à empresa, só se a empresa proporcionasse esse desenvolvimento. Hoje não. O proteano, ele é responsável, ele é gestor da sua carreira. Ele tem medo, esse profissional, ele tem medo de ficar preso numa área ou num cargo que ele não goste. E ele não tem medo de sair e se arriscar em busca do que ele realmente quer. Esse proteano, que são os profissionais, eles visam mais a liberdade, a estabilidade e a felicidade no mercado de trabalho, na função que eles estão. Então, se a empresa não proporciona aquilo que eles buscam, eles não têm medo de sair, eles são responsáveis pela carreira deles, pelo desenvolvimento. Por isso que eu volto a falar para vocês. Sejam gestores da carreira de vocês. Trabalhem de forma que não é a empresa, não é vocês que precisem da empresa, é a empresa precisa de vocês. Se vocês investirem em vocês, fizerem aí um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional, no conhecimento, cursos, igual o inglês que a gente falou logo no início da live, vocês estão se empoderando, gente. Conhecimento é empoderamento. Se você tem, ninguém tira de você. Está com você. Então, invistam em vocês, gente. De verdade. Uma dica que eu dou para vocês e desejo que vocês façam isso. Invistam em vocês. Não existe preço para o nosso conhecimento ou para cursos que a gente faz. Não existe preço. São valores. E isso traz muito para a vida profissional. Então, trabalhem o pessoal de vocês, façam cursos, desenvolvam, gastem com vocês. Porque aí, o que vai acontecer? Não é vocês que precisam da empresa, as empresas vão começar a procurar vocês. É uma dica que eu dou aí para vocês nessa noite. é verdade, é bem isso. Pessoal, então, alguém tem mais alguma pergunta que querer fazer para Viviane? Senão nós vamos encerrar aqui, até porque a gente já passou do que a gente tinha combinado. Que bom, né? Que daí surgiu bastante interação, Foi bastante bom. coisas, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, já coloca aí na caixinha de perguntas. E assim, gente, vocês viram que a gente falou bastante coisa interessante, né? Que ajuda bastante o pessoal. Então, o que a gente pode fazer para ajudar os colegas que não conseguiram participar ou até que não ficaram sabendo da live? Vamos compartilhar ali nos stories de vocês, me marca a Viviane, marquem ali a live que eu vou deixar gravada aqui no feed, e aí o pessoal vai poder assistir depois. Então, temos aqui cursos que agregam o currículo além do inglês. A Sara, Vivi, você é sensacional. Obrigada. Além do inglês, o que pode agregar ao currículo? Gente, é assim, vocês estão na ativa aí da segurança do trabalho. O que vocês podem buscar? Eu acredito que dentro da segurança, desse profissional aí dessa área, existem vários setores, né? Não só NRs ou legislação, existem outras ramificações. O que vocês podem fazer para desenvolvimento de vocês mesmo, se é a área de vocês? Buscam o que vocês acham que está em déficit em vocês. Então, você está trabalhando lá.
eu senti falta de um conhecimento maior sobre, vamos supor, legislação, sobre altura, alguma coisa assim, vamos dizer. Busca esse conhecimento. Senti falta de um conhecimento, ou participei de alguma reunião que eu fiquei perdido sobre um assunto e eu não domino esse assunto. Vai atrás desse assunto, né? Não tem, eu não posso dizer para vocês cursos que vocês devem fazer para a área de vocês, porque o mínimo é que vocês tenham o técnico de segurança do trabalho. E dentro desse técnico de segurança do trabalho, aborda-se muitos assuntos, a NRs, a legislação. Então, o que vocês, no cotidiano, vê que está em falta de conhecimento, vão em busca, vai atrás do que vocês precisam para desempenhar um serviço maior, um trabalho melhor na empresa e na área de vocês, para vocês não ficarem tão desatualizados no que vocês estão fazendo. Luiz, o que eu posso falar, assim, especificamente de segurança, complementar ao que a Viviane já falou, vocês devem estar acompanhando que as normas estão mudando bastante, né? Praticamente todas agora estão mudando. Então, o mercado, logo, muito em breve, vai ficar carente de quem vai conhecer e saber aplicar essas normas novas, né? Porque independente de quanto tempo faz que tu te formou, se foi ano passado, se faz 10 anos, se vai 20 anos, mudou todas as normas. Então, vai entrar agora essa necessidade, por exemplo, de saber fazer um PGR, que não é um PPRA com risco de acidente ergonômico, como eu vejo muita gente conversando e falando, achando que é completamente diferente. Então, é saber isso que a Sara botou, se especialize naquilo que você tem deficiência, não façam porque é bonito. Exatamente, é isso que a Viviane estava falando, né? Aí, por exemplo, resumindo o que a Viviane falou, assim, Luiz, eu tenho essa dificuldade para entender o que é um novo PGR, nisso vai se especializar. Aí vai mudar agora a NR9, mas é um assunto que eu domino, então vai naquilo que tem mais eficiência, né, Viviane? Sim, exatamente. Vocês que estão na ativa aí diariamente, trabalhando, vocês conseguem sentir o que falta para vocês serem um profissional mais completo na área. Então, é isso que vocês têm que buscar. Se é um inglês, vai atrás do inglês. É igual a Andressa falou, PGR, as normas estão mudando. Se atualizem. Volto a falar. Gente, não parem, não fiquem estagnados. Eu tenho a formação de técnico de segurança do trabalho que me garante um emprego. Não pensem assim. Pensem em vocês como pessoa e como profissional, não na empresa. O que que o curso, o técnico de segurança de trabalho pode oferecer para vocês dentro da empresa que vocês estão e fora dela, se aparecer uma outra oportunidade com um salário melhor, aí às vezes aparece a oportunidade com salário melhor, mas existe uma competência diferente, aí você fala, eu não tenho como ir. Mas o que que você vai fazer para sair dessa sua zona de conforto e correr atrás daquilo que você precisa? Então, gente, de verdade, nós no RH sentimos muito que os profissionais, eles não querem, não buscam o desenvolvimento. Acha que o que tem já é suficiente. Não, gente, saiam da zona de conforto de vocês, busquem alguma coisa, uma dica que eu posso dar para vocês. Pesquisem assim, ó, quem já está empregado há muito tempo fica desatualizado sobre as vagas no mercado. Então, pesquisam lá, seja no LinkedIn, seja no vagas.com, pesquisa vagas de técnico de segurança do trabalho. Vê na descrição da vaga quais as competências que está sendo exigida. Vê se você está Boa. dentro delas, Muito bom, né? Vê se você tem tudo aquilo que está pedindo ali. Se você não tiver, está na hora de você correr e se atualizar para se enquadrar numa descrição de vaga atualizada. Façam isso, aí vocês vão conseguir enxergar o que vocês precisam se desenvolver. Se é uma parte mais técnica, ou às vezes pode ser só comportamental, né? Que nem falou, Exatamente. o lidar com pessoas. Dependendo da Isso, pessoa, pode ser fera, tem as NRs, mas e o comportamental, né? Eu já ouvi exatamente. uma frase mais de uma vez dita até por profissionais, assim, gestores, profissionais de RH. Contrata-se pelo currículo e demita-se pelo comportamento, né? Exatamente. Por isso que lá bem no início da live eu falei para vocês, gente, parece que não. A importância de você mesmo.
Fala, eu não vou atrás disso. Gente, vai. Eu conheço uma pessoa próxima a mim que trabalha muito inteligente, domina a área que tá, sabe? Aquela pessoa assim que se tiver algum problema no setor, ela consegue detectar aquele problema, ela resolve, muito técnica, inteligentíssimo. Mas o que que a empresa ele convive está exigindo dele? Comunicação. Ele precisa desenvolver essa habilidade. Então, não importa, não tá assim, não está sendo o conhecimento prático dele está de uma forma que o desenvolvimento de comunicação, de empatia, de saber se relacionar com pessoas está predominando o conhecimento prático dele. Então, façam, gente, uma análise do perfil de comportamento de vocês. Isso é bom para a vida pessoal e é bom para a vida profissional. Por quê? Nessa avaliação de perfil, vocês vão conseguir perceber, vai mostrar para vocês o que, que o meio que vocês estão exige de vocês que vocês não têm. A conhecimento prático e conhecimento teórico vocês já têm. Mas o que, que o meio que vocês convivem está exigindo que vocês não têm, seja uma comunicação, seja uma flexibilidade, o meio que você está exige que você seja um pouco mais, vamos dizer, dominante, um pouco mais ágil, um pouco mais rápido, ou ele está exigindo que você diminua um pouco, tire o pé do acelerador. Tudo isso vocês conseguem ver numa avaliação de comportamento. Então, é muito importante, gente, que vocês tenham esse início. Isso é um início. A partir desse ponto, vocês conseguem direcionar a vida de vocês, o que, que vocês precisam fazer. Através disso, desses pontos de melhorias que vocês precisam, vocês traçam um plano de desenvolvimento individual, que é o quê? Traçam uma meta, traçam um objetivo. Quanto tempo eu quero levar para alcançar esse objetivo? Isso é plano, isso é foco, isso é objetivo. Então, façam isso, isso vai ser bom para a vida pessoal, principalmente para profissional, porque o mercado de trabalho é muito competitivo. Então, se atualizem por vocês, façam por vocês, que vocês vão ter sucesso. Conhecimento nunca é jogado fora, né? Não, nunca. É a única coisa que ninguém tira da gente. Verdade. Isso aí. Então, pessoal, se ninguém tem mais perguntas, tá? Eu adorei, Vivi, te agradeço de novo aí a tua disponibilidade. Espero que o pessoal aí tenha gostado também. E não esqueçam, gente, vamos compartilhar aí o vídeo, porque realmente a Viviane deu muitos insights aqui, muito bons. E acho que isso não pode ficar guardado aqui só pra gente, não. Tá? A gente não pode ter medo de compartilhar o conhecimento, né? Porque o sol nasceu para todos, né? Eu que agradeço. Me chamar. Tem aí o meu Instagram, tem o meu WhatsApp lá no Instagram, tem o link. Quem quiser pode me chamar. E eu estou à disposição aí para vocês auxiliar no que for preciso. Tá bom, então. Tá certo, então. Boa noite, então, Viviane. Obrigada de novo. Boa noite, pessoal. Espero realmente de coração que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, me ajudou bastante, então acredito que quem está começando então ajudou muito mais, né? Ai, que bom. Fico muito feliz, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade, pela participação. Tá? E vamos compartilhar aí para os colegas, tá? Podem botar ali nos stories mesmo e marca daí a gente ali. Certo? Então tá. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Boa noite.